Fuck yeah, it's a guest. Whoa! Oh, what the? Holy shit! No fucking way! Oh shit! Oh shit! No, baby! Oh, no! Nice. Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous. Oh my god! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming! Wow! Wow! I think we are dangerous. Let's go! Let's go down! Oh my god! Primeiro de março de 2026, a Operação Fúria Épica rasga os céus do Irã. Mais de 200 caças, 500 alvos. O líder supremo é eliminado. Mas o verdadeiro contragolpe ninguém viu chegar. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando Geral. Se inscreva e ative o sino para não perder mais nada. Ufa, nossa, vamos até recuperar o fôlego aqui agora, porque a missão da nossa imersão de hoje é simplesmente monumental. Com certeza, é um material bem denso. Muito denso. A gente tem sobre a mesa aqui uma pilha colossal de documentos e, sabe, vai desde relatórios de inteligência e análises militares profundas até comunicados diplomáticos, relatos viscerais de quem tá ali no meio do fogo cruzado. O escopo das fontes que reunimos é enorme. E o objetivo desse nosso mergulho nos fatos não é ficar apenas na superfície, olhando pro brilho das explosões ou, contando mísseis. A gente precisa decifrar a guerra silenciosa. O que os dados mostram é que a manchete principal meio que esconde a verdadeira engrenagem desse conflito. Exato. É aquele clássico cenário onde a fumaça das bombas cega a visão estratégica, né? Se a análise focar apenas na destruição física lá em Teherã, perde-se completamente o panorama geral. A leitura mais atenta desse dossiê todo revela que o destino dos próximos meses, e olha, possivelmente da economia global inteira, está ancorado numa teia tecnológica fortíssima, fornecida ali nos bastidores pela China. Isso. E isso combinado com uma estratégia deliberada de estrangulamento do mercado mundial de energia. Então estamos diante de um redesenho em tempo real de como a guerra moderna funciona, onde as táticas mais eficientes não fazem barulho nenhum. Sim, e para quem nos ouve entender essa nova dinâmica, a gente precisa dar um passo para trás e olhar primeiro para um pacto bruto, né? O ponto de ignição de tudo isso. O estopim da crise. Os documentos detalham essa operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel, que os israelenses batizaram de Leão Rugidor. E lendo os relatórios de danos, nossa, fica muito claro que isso passou longe de ser só uma operação cirúrgica. Foi uma aniquilação em escala industrial. Exatamente, uma escala industrial. Estamos falando da eliminação do Ayatollah Ali Khamenei, que era uma figura que centralizava o poder há, mais de 35 anos, varido do mapa junto com 48 comandantes de altíssimo escalão. E um número absurdo de lideranças removidas de uma vez só. Muito. A lista de alvos incluía a destruição completa do quartel-general naval, bases estratégicas de mísseis, toda a infraestrutura do programa nuclear. A ideia não era só ferir, era desintegrar a espinha dorsal do Estado iraniano. Que na doutrina militar clássica é a definição perfeita de uma tática de decapitação política. Cortar a cabeça, né? Isso. O raciocínio histórico sempre foi esse: você remove a cabeça e o corpo entra em convulsão até o colapso total. O problema, e o que a inteligência de campo mostra, é que esse vácuo de poder durou questão de minutos. Nossa, minutos? Sim. Há relatos impressionantes nos despachos diplomáticos apontando que o filho do Ayatollah, o Mojtaba Khamenei, de 56 anos, foi supostamente elevado ao posto de líder supremo de forma imediata. E tem um detalhe nos relatórios que é quase surreal nessa narrativa: a Assembleia dos Peritos teria selado essa decisão, enquanto o próprio prédio onde eles estavam reunidos tremia sob o bombardeio direto. Exatamente.
A máquina política não parou, mesmo sob fogo pesado. Isso joga a gente direto para o maior enigma estratégico dessa nossa imersão de hoje. Olhando para esses dados todos, a grande pergunta que fica para nossa audiência que acompanha a geopolítica é: como um aparato militar que tem a sua liderança política obliterada, os generais eliminados e as centrais de comunicação virando cinzas, como é que eles não apenas mantêm a coesão, mas coordenam uma retaliação imediata? A lógica ditaria um caos generalizado nas fileiras. Pois é, mas não foi o que os relatórios registraram em campo. Não, e essa é a grande virada de chave. Os analistas militares debruçados sobre esses eventos notaram a adoção de uma doutrina que subverte totalmente a estrutura militar hierárquica tradicional. Que seria aquela coisa de esperar a ordem do general. Exato. É uma modernização extrema das táticas de Segunda Guerra, um conceito de blitzkrieg aplicado à era digital, mas, elevado a um nível de descentralização que é quase biológico. As forças não operam mais esperando aquele sinal verde do alto comando. O planejamento, segundo as fontes, já foi feito antecipadamente para operar no escuro absoluto. É uma mudança de paradigma enorme. Para colocar em perspectiva para quem está acompanhando com a gente, a guerra tradicional sempre funcionou como um jogo de xadrez. Se o rei cai ou se o jogador sai da mesa, o jogo acaba. Perfeito. Mas o que os relatórios descrevem aqui se parece muito mais com um enxame de abelhas. Você pode até eliminar a abelha rainha com um ataque massivo, mas o enxame não perde a capacidade de ferroar. Pelo contrário. Eles já sabem o que fazer. E isso, as células operacionais no nível do solo, os comandantes lá das baterias de mísseis, já têm os alvos no gatilho. Se a guerra eletrônica derruba a comunicação com Teherã, eles apenas olham para o relógio e executam a ordem pré-programada, sem precisar de confirmação de ninguém. É o que os militares chamam de comando por missão levado ao extremo. O objetivo primário está traçado e os oficiais de baixo escalão têm autonomia total para engajar. O que torna o exército incrivelmente resiliente, né? Muito resiliente, porque não existe mais um único nó de comunicação cuja destruição paralise o todo. O sistema já contava com a própria decapitação como parte da equação tática. Certo. Mas aí a gente chega num ponto... A sobrevivência descentralizada é só metade da equação, né? Com certeza. E aqui é que a história fica realmente interessante nessa nossa análise profunda. Porque, pensa comigo, comandantes autônomos podem até disparar os mísseis. Mas como é que esses mísseis mantêm uma precisão milimétrica sem a infraestrutura de navegação padrão? É a grande questão. Sim. E como a rede elétrica de um país sob ataque massivo não desmorona imediatamente? Os cruzamentos de informações dos analistas, eles convergem para um único ponto de apoio crucial. Um escudo invisível operando direto de Pequim. A entrada silenciosa da China na dinâmica do conflito altera todo o peso da balança. E veja, o apoio não vem na forma de tropas desembarcando de navios, mas sim através de um guarda-chuva de alta tecnologia que basicamente anula as principais vantagens táticas dos Estados Unidos. Sim, os dossiês que a gente leu destacam 4 pilares tecnológicos chineses vitais que estão sustentando a resistência iraniana, né? O primeiro deles, e talvez o mais imediato, é o sistema de navegação por satélite Beidou. Exato. A doutrina americana padrão em qualquer teatro de operações é desligar ou embaralhar o sinal de GPS na região. Isso, teoricamente, cega os sistemas de guiagem inimigos. Mas os mísseis iranianos continuaram precisos. Porque as forças iranianas simplesmente migraram para a constelação de satélites chinesa. O apagão do GPS americano não teve efeito prático nenhum na precisão do contra-ataque. O que por si só já demonstra a quebra de um monopólio de décadas. E olha, os dados sobre o segundo pilar são ainda mais impressionantes para mim. É a presença dos radares YLC-8B. Esses radares mudam a regra do jogo. Muito. Para quem acompanha a indústria de defesa, a espinha dorsal da supremacia aérea americana sempre foi a tecnologia furtiva, né? Aquela capacidade de operar os caças stealth, tipo os F-35, invisíveis aos radares inimigos. Mas os relatórios indicam que esses radares de fabricação chinesa têm a capacidade de rastrear exatamente essas aeronaves. Basicamente, a maior vantagem americana encontra um muro operacional. E a blindagem vai além do espaço aéreo.
ela entra direto no ciberespaço. O terceiro pilar mencionado nas análises é a defesa cibernética gerida por inteligência artificial. Esse ponto é fascinante. Se a gente lembrar das crises recentes aqui na América do Sul, como aquele blackout generalizado na Venezuela anos atrás, a expectativa clara era de que um ataque coordenado desses derrubaria a rede elétrica de Teherã em questão de horas. E um país no escuro é um país paralisado. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu. Os painéis de monitoramento global mostraram as luzes de Teherã acesas. A IA chinesa atuou de forma autônoma para bloquear as sabotagens, redirecionando o fluxo de energia e mantendo a infraestrutura crítica operante. Algo que defesas cibernéticas estáticas humanas jamais conseguiriam fazer sob tamanha pressão. E para completar esse arsenal tecnológico, as fontes citam a integração de tecnologia de mísseis hipersônicos. Que são artefatos incrivelmente rápidos. Sim, eles viajam a velocidades que tornam as baterias de interceptação tradicionais praticamente inúteis. É muito difícil de interceptar. Bom, colocando todas essas cartas na mesa, é natural que a nossa audiência se pergunte o óbvio agora. O porquê? Por que a China assumiria o risco de fornecer uma blindagem tecnológica tão avançada e decisiva? Não é caridade definitivamente. Nem um pouco. Lendo análise macroeconômica, os motivos ficam muito evidentes. A geopolítica raramente é movida por solidariedade espontânea. Os números que as fontes trazem são colossais. Sim, estamos falando de 90% de todo o petróleo iraniano exportado indo direto para as refinarias chinesas. 90% é muita coisa. E isso é complementado por aquele pacto histórico de 25 anos no valor de 400 bilhões de dólares. E tem a geografia também. O Irã é a ponte insubstituível da nova Rota da Seda, ligando a Ásia à Europa. Um colapso ali seria um terremoto para Pequim. O que ajuda a gente a entender perfeitamente o tom dos comunicados diplomáticos emitidos pela China. As fontes apontam para um discurso bem calibrado, onde eles repudiam o ataque e afirmam que o mundo não pode voltar para, nas palavras deles, lei da selva. Repudiando o ataque sem o aval da ONU. Exato. A China se posiciona como o fiador da estabilidade, mas nos bastidores garante a sobrevivência estrutural do parceiro com essa tecnologia toda. E pegar esse gancho da sobrevivência estrutural leva a gente direto para a estratégia ofensiva do Irã, que, olha, é o que está mexendo com o bolso de cada pessoa que está nos ouvindo agora. A assimetria econômica. Isso. É muito comum a mídia focar na capacidade nuclear quando se fala de tensão lá, mas os relatórios dizem que eles estariam a uns 10 anos de distância de uma bomba viável. O verdadeiro poder ali, o gargalo do mundo, não é nuclear, é econômico. É o Estreito de Hormuz. Sem dúvida. O Estreito de Hormuz é a principal artéria do sistema global de energia. Para nossa audiência visualizar, é um canal de apenas 33 quilômetros de largura, por onde passa cerca de 20 a 25% de todo o petróleo consumido no mundo diariamente. E os dados logísticos nas fontes mostram que o tráfego marítimo lá caiu 75% desde o ataque. Sim, porque a genialidade sombria dessa tática do Irã é que eles não precisam de grandes batalhas navais. A mera confirmação de minas na água ou drones kamikazes voando já faz as seguradoras multiplicarem os prêmios de seguro a níveis absurdos. A rota se fecha por inviabilidade financeira. E o efeito cascata disso na economia real é avassalador. Os dados mostram que o barril de petróleo Brent já saltou para $92 e os analistas preveem que passe de $100 facilmente. O que gera inflação global direta. Direta. Se o petróleo dispara, afeta frete, afeta os alimentos na prateleira, força os bancos a aumentarem os juros. O objetivo iraniano, segundo as análises, é tornar a guerra tão cara, economicamente, para o mundo, que os Estados Unidos tenham que recuar. E a estratégia ganha contornos ainda mais complexos quando a gente analisa os alvos secundários dessa retaliação. Porque o Irã começou a atacar países do Golfo, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar. O que de início pode parecer estranho. Por que arrumar mais inimigos? Segundo os analistas das fontes, o objetivo psicológico é claro:
é expor a fragilidade do sistema de hegemonia americana. Mostrar para os monarcas árabes que os Estados Unidos não protegem eles de verdade. Exatamente. Forçar esses países do Golfo que estão vendo suas infraestruturas vitais ameaçadas a implorarem desesperadamente para Washington por um cessar-fogo. É fraturar a aliança inimiga por dentro. Nossa, é um xadrez geopolítico brutal. E, movendo a lupa agora dos campos de batalha para os bastidores políticos, os documentos nos trazem informações vitais que ajudam a entender o momento exato disso tudo, o porquê agora. E lembrando sempre, mantendo a estrita neutralidade jornalística aqui com base nos relatórios. Sempre, o que as fontes apontam é uma sobreposição clara do calendário militar com o eleitoral. Tanto Donald Trump nos Estados Unidos, com eleições em novembro, quanto Benjamin Netanyahu em Israel, com o pleito em outubro, enfrentam eleições turbulentas. As motivações internas pesam muito no momento do ataque e a cronologia detalhada reforça o choque. O ataque ocorreu na madrugada de sábado, surpreendendo os próprios negociadores em Genebra. Inclusive, o negociador americano Steve Witkoff estava lá, né? Sim, as fontes dizem que as negociações estavam ativas. O Irã propunha colocar seus 440 quilos de urânio enriquecido sob tutela internacional em Omã. O ataque atravessou e rasgou isso tudo. E, cruzando essas decisões de cúpula com a percepção pública, a gente tem um dado da pesquisa Ipsos mostrando que apenas 27% dos norte-americanos aprovam essa intervenção. O que tira da mesa a possibilidade de uma invasão terrestre, colocar tropas no chão. Sem apoio popular, isso não existe. E é aí que entram as famosas proxy wars, as guerras por procuração. Exato. Segundo as fontes de inteligência, sem querer colocar as botas no chão, a CIA está armando e treinando forças curdas no Iraque para cruzar a fronteira e fomentar uma guerra civil no Irã. O objetivo é corroer o regime por dentro. E essa estratégia de fomentar conflitos internos obriga a gente a olhar para a consequência mais dura disso tudo, a população civil. Existe o elemento humano que está sendo esmagado no meio dessas superpotências. As fontes trazem depoimentos fortes sobre isso. Sim, a gente tem o depoimento da Mona, uma iraniana residente aqui no Brasil. Ela descreve o horror dos cortes de internet no Irã. É um buraco negro de informação. O dilema de uma população que está sofrendo sob bombardeios externos, mas que também já protestava ativamente contra o próprio regime. Os relatórios apontam um histórico recente de repressão muito brutal. Nos protestos de janeiro, ativistas estimam cerca de 46 mil mortos. Existe uma parcela da sociedade que até pede a volta do filho do antigo Shah, Reza Pahlavi. É uma população presa numa armadilha, entre a opressão interna do Estado e as bombas externas caindo do céu. Sintetizando toda essa nossa imersão de hoje, fica claro que não estamos vendo apenas um conflito regional. É um teste global de resistência. De um lado, mísseis americanos e força bruta. Do outro, a resiliência descentralizada do Irã, blindada pela tecnologia chinesa e ancorada no poder de paralisar o petróleo mundial no Estreito de Hormuz. Isso deixa uma pulga atrás da orelha de quem nos ouve agora. Pensa bem. Se um exército consegue sofrer uma decapitação total da sua liderança e mesmo assim continuar operando perfeitamente graças à descentralização, à inteligência artificial e a satélites de nações parceiras silenciosas, será que a ideia tradicional de cortar a cabeça da serpente para vencer uma guerra se tornou obsoleta na nossa era digital globalizada? É uma pergunta provocativa excelente para se pensar. É algo para se refletir profundamente enquanto esses fatos continuam a se desenrolar. Agradecemos demais a companhia de todos vocês nesse nosso mergulho nos fatos de hoje. Continuem questionando o que está por trás das manchetes, continuem buscando se informar e até a nossa próxima análise profunda.